Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu estou lendo aqui os jornais a respeito da reunião do Copom ontem à noite. E evidentemente eu cheguei à conclusão que acaba de morrer a política monetária do governo. E o grande coveiro disso chama-se Joaquim Levy. Eu vou tentar mostrar os pontos onde eu percebo que a política monetária do governo acabou, não existe mais política monetária, e também mostrar por que o Joaquim é o grande responsável por isso. É um dos grandes responsáveis por isso. Primeiro, sinais da morte. Os juros foram mantidos em 14,25. Por que foram mantidos? Porque a situação econômica é tão caótica, já existem previsões de que o crescimento da economia esse ano vai ser negativo em 3%. E no próximo ano também já está aproximando de 1%. Negativo. Então, você aumentar a taxa de juros, e aí que está a grande responsabilidade de Joaquim, desde que ele chegou, desde o dia que ele assumiu, eu sempre, toda vez que ele aumentou a taxa de juros, eu sempre coloquei um vídeo dizendo que não funcionaria. Porque é óbvio, nós temos uma inflação de oferta. Inflação de oferta não se controla a inflação de oferta através do aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros numa inflação de oferta só faz aumentar a inflação. É simples, o país não está crescendo, não tem crédito, não tem aumento de salário, não tem massa salarial crescendo, a arrecadação do governo está indo para baixo. Tudo isso está indicando uma economia frágil. Aí você aumenta a taxa de juros. Para quê? Qual o objetivo? Para reduzir os investimentos da empresa? As empresas não estão investindo, não está crescendo, não há crescimento. Para reduzir os dos funcionários que ganham salários? Não está havendo aumento de salário, a massa salarial não está aumentando. Aumenta para quê? Só tem um objetivo isso, só tem uma consequência esse aumento da taxa de juros. Vai aumentar a dívida interna. E aumentando a dívida interna é um indicador de que vai haver mais inflação. Porque, obviamente, os empresários, por exemplo, sabem muito bem. Aumentou a taxa de juros. Tá certo? Aumentando a taxa de juros, o que acontece? Vai haver... Os únicos beneficiários são os investidores. As pessoas vão aplicar em renda fixa, etc. Tal. Isso aí gera um pouco de consumo, etc. Tal. Olha, então, é ao contrário do que deveria ser feito. Eu acho que Joaquim, no dia que ele chegou ao governo, se ele não fizesse nada, a inflação hoje estaria menor e talvez a situação não estivesse tão caótica. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós estamos vendo. Cada vez a economia sendo destroçada, acabou com o setor industrial, acabou com a economia de maneira geral. E outra coisa, está cada vez mais empurrando, tornando difícil a recuperação da economia. E eu imagino se continuar com essa taxa de 14,25 por um período, por um horizonte relevante. O que é horizonte relevante? 2 anos, 3 anos, 5 anos? Acaba de destruir a economia brasileira. Será que não tem ideias para fazer isso? Será que não tem ideias para a redução dessa taxa de juros, para fazer com que mude a situação? Muito bem. Outro sintoma é que no comunicado do BC, ele diz que não pretende atingir o centro da meta de 4,5%. Mudou. Não pretende mais atingir no próximo ano. Será para quando? Para quando Deus quiser. Quando Deus quiser, porque a política é errônea, é completamente estabanada essa política monetária que está correndo aí. Tá certo? Olha, a convergência da inflação para meta se dará no horizonte relevante da política monetária. Ou seja, quando Deus quiser, novamente, quando Deus quiser, isso vai acontecer. Porque não existe política, não existe nenhum plano, nem metas estabelecidas para trazer a inflação, para convergir a inflação para a meta de 4,5%, que é um absurdo essa meta. Muito bem. O Copom ressalva que a política monetária se manterá vigilante.
Não era antes. O Copom não era vigilante sobre a política monetária? Ele está dizendo que se manterá. Era vigilante. E a vigilância deu em alguma coisa? Não, porque a vigilância depende de competência. Depende de quem sabe fazer ajuste fiscal. Depende de quem sabe praticar uma política monetária restritiva. Ou usar a política monetária da maneira melhor possível para obter o crescimento da economia e reduzir a inflação. Então, isso não tem acontecido. O senhor Joaquim Levy, o coveiro dessa política, ele veio para quê? Ele veio para reduzir a inflação, para fazer o ajuste fiscal e para manter o grau de investimento. Nenhuma dessas coisas ele conseguiu. Ele não tem capacidade para isso. Ele não é líder, ele não é competente, não demonstrou até agora, nem sequer uma pessoa organizada. E outra coisa, um grande defeito do Levy é que ele está utilizando os argumentos da Dilma. Ele entrou no time da Dilma como um estranho ninho, hoje é perfeitamente adaptado. Tá certo? Então, ele faz parte do time que tem que ir embora para melhorar esse país. A economia, evidentemente a economia brasileira está numa situação de dominância fiscal. Quando isso acontece, quando a política fiscal predomina. Por exemplo, a política fiscal é tão ruim que matou a política monetária do governo. Não adianta você subir nem descer a taxa de juros do jeito que está. E na política fiscal existe aí um impasse muito grande. O governo diz que não tem despesas a cortar, mas o Congresso não aceita aumento de impostos. E aí? O que se vê é bate-boca para lá e para cá de pessoas incompetentes. Pessoas que não têm capacidade de apontar uma direção. Não existe um grupo, não existe uma pessoa, não existe um grupo, não existe um partido que tenha capacidade, liderança, para indicar quais são os caminhos que deverão ser tomados pelo Brasil, pela política econômica do Brasil, para que o Brasil saia desse sufoco. A política fiscal do governo está na situação... Eu tenho a impressão que a política fiscal tem uma solução imediata. Primeiro é botar esse governo para fora. Eu estou botar para fora, eu estou falando do ponto de vista legal, tá certo? Uma possibilidade aí é esse impeachment ser desenvolvido com base no crime de responsabilidade fiscal. E isso daria uma boa solução, porque levava a Dilma e o time dela, como Joaquim Levy, etc. Isso aí já acenderia uma luz no final do túnel e haveria por parte da população, por parte dos investidores, por parte dos empreendedores, um certo grau de esperança e de atividade, porque perceberia que a solução estava chegando. Mas sem isso não há solução. Eu tenho a impressão que sem mudança nesse governo não haverá solução para a política fiscal. Você vê aí, tem um deputado que fala em cortar o Bolsa Família. A Dilma deu um pulo do outro lado. A Dilma não fala do ponto de vista econômico, do ponto de vista do país, não fala disso não, ela fala do ponto de vista populista. Ela é contra qualquer corte em programas sociais, mesmo programas sociais como o Bolsa Família, que todo mundo sabe que o Bolsa Família é muito maior do que deveria ser. Tem muito menos gente que precisa do Bolsa Família do que o que está sendo pago em Bolsa Família. Então, meus amigos, o que fazer? Política monetária não temos mais. Tem que desatar o nó fiscal. E o nó fiscal depende do nó político. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Há de haver uma solução. Não sei qual será, mas há de haver uma solução. Ok? Até a próxima. Muito obrigado. Não está querendo que eu saia, mas vou aqui providenciar uma saída a lá